Da cantora Paulinha Abelha, do grupo de forró Calcinha Preta. E um dos motivos pode ter sido o uso de chás diuréticos e também remédios para emagrecer. O uso em excesso pode levar a uma insuficiência renal. Vamos conversar agora com um especialista, então, um médico que vai trazer informações e um alerta também para a gente sobre esse assunto. Remédio para emagrecer pode causar morte de uma pessoa, como dessa cantora? Assunto para Carol Monteiro. Bom dia, Carol. Ei, Mário, bom dia para você, bom dia para a Fabíola, para todo mundo que está com a gente aqui no nosso Bom Dia nessa terça-feira de carnaval. Pois é, a gente vai tirar essas dúvidas, né, responder essas e outras perguntas com o nutricionista Dr. Jorge Lima. Doutor, seja bem-vindo ao Bom Dia. Bom dia para você. A gente está dando o caso aí, o exemplo de uma pessoa famosa que acabou vindo a falecer e, segundo o viúvo, né, segundo o marido dela, ela usava excessivamente o uso de medicamentos e até chás para emagrecer. Queria que você falasse para a gente o risco, até mesmo muitas pessoas que usam chás e, querendo ou não, alertam assim, é natural, nada de natural, né? É verdade, assim, existe uma falsa ilusão, por ser natural, por ser uma erva, achar que não tem problema para a saúde. E, na verdade, existem muitas ervas que trazem problemas, porque tem um nível de toxicidade até elevada. Então, a própria Anvisa, ela recomenda a não utilização e somente na formulação de fitoterápicos, por exemplo. Só que existe essa falsa ilusão por ser natural. Então eu posso usar à vontade e de uma maneira discriminada. Só que existem ervas que até têm interação com medicamentos que prejudicam ou potencializam, né, alguns problemas se a pessoa tiver alguma doença já pré-existente também. Então tem que ter uma atenção muito especial. Tem alguma dosagem, doutor, que a gente possa usar de forma que não vai ser prejudicial à saúde? Então, não existe uma dosagem pré-definida, assim, porque assim, é muito difícil você colocar isso para o público, porque senão pode estimular o uso de forma discriminada. Então, a preocupação é você, junto com o profissional que é capacitado para poder te orientar e prescrever essas ervas para fazer uma formulação ideal para você. Então, por exemplo, você tem ervas como centelha asiática, pau-ferro, que tem recomendação da Anvisa de ser só utilizada com prescrição para poder fazer formulações. E aí a gente encontra em vários locais, sem aquele controle, sem uma quantidade, as pessoas usam achando que é natural e não vai fazer mal. E as pessoas costumam consumir isso, doutor, porque o resultado às vezes acaba sendo imediato. Acaba sendo muito rápido. Isso vai virando um vício, vai virando uma rotina? Sim, porque as pessoas, na verdade, elas confundem, né, que o emagrecimento pode acontecer de uma maneira rápida. Na verdade, o emagrecimento é um processo. Então, você pode perder peso de uma forma rápida, que, na verdade, na maioria das vezes é o quê? Líquido corporal que você perde. Então, o emagrecimento ele é um processo que você precisa de um acompanhamento, muitas das vezes até multidisciplinar, para que você consiga, de forma segura e eficiente, chegar no objetivo que você quer. Quando você fala de perda de líquido corporal, isso quer dizer que a gente está perdendo água. Então, se eu subir na balança, vai dar a diferença. Vai dar a diferença. Então, assim, às vezes as pessoas usam recurso desses chás diuréticos, achando que vai emagrecer. Então, na verdade, você está perdendo líquido. E aí, quando você vai na balança, eu perdi 2, 3 quilos. E muitas das vezes, você não emagreceu nada, só perdeu líquido. Entendeu? Então, existe uma confusão muito grande. Não tem mistério, né, doutor? É a alimentação para emagrecer. É alimentação, atividade física? Sim, sim. O importante é você manter uma alimentação saudável, diminuir o consumo de açúcar, alimentos industrializados, ultraprocessados, se hidratar bem, beber água, dormir bem, é muito importante. Praticar qualquer atividade física que lhe dê prazer, colocar o corpo em movimento. A soma dessas ações, de fato, vai te proporcionar um emagrecimento saudável. Perfeito. Doutor Jorge Lima, nutricionista. Doutor, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aqui com a gente. Então não tem muito mistério, né? Não tem mistério, é só fazer. Maravilha, obrigada, doutor. Bom dia para você. Bom dia. Mário, Fabíola, com vocês aí no estúdio. Deixa eu aproveitar o doutor Jorge. Doutor, o senhor falou dormir bem, é essencial para a saúde, para emagrecimento também, dormir bem. E eu já ouvi muita recomendação seguinte, tem que jantar cedo. Não pode jantar tarde e dormir em seguida. É verdade isso? Tem que jantar até 6 horas, 6h30, assim, caso você for dormir 9h30, 10 horas?
Vou repassar a pergunta para ele, Mário, porque o pontinho dele acabou caindo. Doutor, o Mário está falando a questão do sono. Você falou de dormir bem. Sim. Aquela relação de comer cedo, jantar cedo e depois dormir logo em seguida, tem alguma relação prejudicial à saúde mesmo? Tem que dar um intervalinho ali? Sim, o ideal é que você dê um intervalo porque você tem um tempo de metabolização do alimento. Então, na verdade, a gente tem um relógio biológico que o corpo é perfeito. Então, ele sabe o momento que a gente começa a se preparar para o sono. Então, muitas das vezes as pessoas acabam comendo tarde e logo em seguida vai deitar. E é justamente nesse momento que a gente tinha que estar relaxado, o corpo se preparando para poder dormir, a gente vai estar em pleno processo de metabolização do alimento. Então, isso atrapalha não só o sono e, consequentemente, você vai tendo uma dificuldade de perder peso. Então, o ideal é que você dê um intervalo. Qual o intervalo aí? De pelo menos 2 horas. Então, 2 horas entre uma refeição e o horário que você vai dormir. se você deita 10 horas, o máximo jantaria 8 horas da noite. Exatamente. Seria o ideal, tá? Então, é lógico, as pessoas vão adaptar dentro da sua rotina, mas o ideal seria isso. Perfeito. Respondido então, Mário. Volta aí com você. Respondido sim, obrigado, Carol. Então, as orientações, os cuidados que a gente deve ter nesse processo, nesse desejo que muitos têm de emagrecer. Tem que ter paciência, né? Não dá para conseguir emagrecer da noite para o dia. Tem que ir aos poucos. Obrigada, Jorge. Então, E saber se é necessário também, né? Nem sempre uma pessoa um pouco mais gordinha não é uma pessoa saudável. Tem essa relação de saúde. Daqui a pouco o Bom Dia vai falar mais sobre isso também. Também. Obrigada, Carol Monteiro.